Gostaria de apresentar a professora Maria Amélia. Ela é antropóloga de formação, professora aposentada do Departamento de Antropologia da UFSC. E em 2001, a Maria Amélia morou 6 meses em Fukuoka, em Kyushu, e iniciou o curso de cerâmica no ateliê Takatori. Eu conheci Maria Amélia como ceramista. As lindas cerâmicas da Maria Amélia, que foram expostas ali na Semana Cultural Japonesa no FIC, junto com Marina Uehara, né? E a Ineida entrou agora. Então, eu gostaria de passar a palavra para Maria Amélia. Muito obrigada, agradeço muito esse convite para conversar um pouco sobre os Ainu. Ainu, né? Você pronunciou Ainu, o acento é no A. A tendência nossa brasileira é de pronunciar com acento no U, mas vamos lá. Então, o título dessa apresentação é O Mito da Pureza Étnica Japonesa. Os Ainu e os... Só um pouquinho, deixa eu procurar aqui. Entrou. Entrou? Ahora está aí, sim, está. Ok, eu não estou mais vendo vocês, mas em todo caso estão me ouvindo. Bom, o mito é, o título então é O Mito da Pureza Étnica Japonesa, e no caso vamos falar aqui dos Ainu. Como vocês podem ver neste mapa, a localização geográfica do povo Ainu é, neste momento, a parte nordeste do Japão, principalmente na ilha de Hokkaido. Antes da gente começar propriamente a falar deles, eu queria falar da palavra mito, porque mito é um conceito muito importante, especialmente dentro dos estudos culturais. E o que é um mito? O mito é um relato, uma história, que é construída por um conjunto de pessoas, às vezes através de gerações, mas nem sempre, e que passa a ser incorporada como verdade por essa população, independente de ter base nos fatos ou invenções. Então, quando eu falo de mito da pureza étnica japonesa, eu estou falando de uma história que é contada para os japoneses, pelos japoneses, de que há uma pureza étnica japonesa, e é uma dúvida sobre isso que vamos colocar quando falamos de um povo que não é originalmente japonês, como a gente conhece os japoneses hoje, mas é um povo completamente diferente e que habita as ilhas japonesas. As culturas do arquipélago japonês se sucederam no tempo. E a primeira notícia que se tem através da arqueologia sobre povos no Japão data de 13 mil anos AC e é o povo Jomon, do qual há muitas evidências arqueológicas, especialmente de uma cerâmica muito sofisticada. Eles predominaram como população das ilhas japonesas entre 13 mil e 1000 anos antes de Cristo. Depois deles veio uma outra cultura que se chamou Yayoi, que se desenvolveu no arquipélago japonês, principalmente através de contatos, e se desenvolveu através de contatos com a Coreia e com a China. Então, esse grupo Yayoi é o que se desenvolve mais propriamente como o que a gente conhece hoje como japoneses. Talvez tenha sido originário da Coreia, não sei. Neste desenvolvimento tem muita interação entre Yayoi e Jomon. Os estudos genéticos indicam que até hoje em dia há uma forte e frequente carga genética Jomon na população japonesa em geral. A cultura Yayoi data de 1000 a.C. até 250 depois de Cristo. Há hipótese de que a cultura Satsumon, que não se sabe exatamente a origem, tenha se desenvolvido pela interação de uma cultura Yayoi com outras culturas autóctones, das quais não se tem notícia. Mas ela significou uma mudança significativa em tecnologia
subsistência e padrão de povoamento. Com a cultura Satsumon, começaram a aparecer casas construídas acima do solo, sobre estacas, e uma estrutura que é uma estrutura que vai ser incorporada pelos Ainu, como veremos adiante. O surgimento do Estado japonês nos anos 700, ao redor dos anos 700, já da era cristã, o período chamado Heian, o primeiro Estado japonês se estabelece ao redor dos anos 700 no sudoeste do Japão. E através de um complexo processo de guerras, conquistas, colonização, trocas, alianças sociopolíticas, econômicas, esse Estado japonês do período Heian conseguiu a sua solidificação e a sua expansão. Quando isso estava acontecendo, quando esse processo de consolidação do Estado estava acontecendo, todos os não japoneses, que eram chamados de emishi, não sei se a pronúncia está correta, foram sendo empurrados para o nordeste das ilhas, e finalmente foram expurgados, digamos assim, para o Hokkaido. A cultura Satsumon fez essa migração. E hoje os arqueólogos não têm a menor dúvida de que os Ainus são descendentes dessa cultura Satsumon. Que eles tenham sido jogados para fora do Estado japonês, porque a verdade era essa, foram jogados para serem colonizados, né? Eram considerados, tanto os Satsumon como os Ainu, selvagens. E por que eram considerados selvagens? Porque eles foram rotulados de caçadores e coletores e não de agricultores. Essa rotulação justificou uma discriminação contra os Ainu, apesar de que hoje a arqueologia demonstrou eles dominavam o cultivo de uma grande variedade de cereais, mas não do arroz. E o Estado japonês considerava que a agricultura que não fosse de arroz não era agricultura. E eu aqui chamo a atenção para um elemento importante da construção de um mito, o mito dos Ainu não agrícolas. A língua Ainu é uma língua que hoje é falada por mais ou menos 10 mil pessoas e, portanto, está rotulada como no risco de extinção, mas ela existe ainda e está sendo agora cultivada. Em todo caso, é a língua tradicional, é a língua deles, que é uma língua diferente do japonês falado. E aqui eu dou 3 vocábulos que são importantes para mostrar que Ainu significa seres humanos, o Tari, compatriotas, e o Ajin, todos os outros japoneses que não sejam Ainu. Uma coisa interessante sobre os Ainu é que eles têm uma diferença genotípica, além de fenotípica, com os japoneses atuais. Vejam essa foto. As diferenças físicas são muitas, né? Os olhos profundos, os cabelos que podem ser bem crespos, a pele bem clara, as maçãs do rosto salientes. Os Ainu reconhecem as diferenças entre esse aspecto físico e o japonês atual e mencionam isso quando lhes perguntam se eles conseguem se diferenciar e se distinguir dos chamados Yamato, que são os outros japoneses. Também eles têm uma altura média maior. Agora, a miscigenação foi tanta desde o começo da colonização, digamos assim, que vocês veem aqui uma diferença entre o início Ainu do início do século XX e no início do século XXI. Aqui já não se diferencia fisicamente de um japonês de outro lugar qualquer. No entanto, as especulações sobre a relação dos Ainu com outros povos, né, ou seja, de onde eles vêm, quem eles são, mostram uma característica muito interessante. O DNA deles
O DNA mais parecido com o deles, ou mais próximo com o deles, foi encontrado entre os nativos das Ilhas Trobriand, que são as atuais Ilhas Salomão, que são peles muito escuras, cabelos muito crespos, um tipo negroide, e que é geneticamente irmão do Zaino. Como isso se dá, como isso se deu, é uma incógnita que ainda não foi esclarecida, digamos assim. No entanto, olhando esse parentesco aqui, nós recebemos indiretamente ou diretamente uma aula de relativismo, né? Porque afinal não parecem iguais e são praticamente primos. Esse parentesco genético próximo nos mostra, além desse relativismo, uma outra coisa que é interessante, que é, do ponto de vista cultural, já que houve muitos intercasamentos entre japoneses e Ainu. E outros casos especificamente interessantes, que houve nas terras Ainu, antigamente, uma grande exploração de minério. E, portanto, populações japonesas que vinham explorar o minério, muitas vezes abandonavam as minas quando elas já se esgotavam e deixavam para trás descendentes, crianças abandonadas, que os Ainu pegavam e criavam como se fossem Ainu. Então, já por aí começou uma miscigenação muito grande, que responderia provavelmente pelo fato de, no início do século XXI, já não haver muita diferença física entre os Ainu e os japoneses. E os Ainu reconhecem os resultados dessa mistura, digamos, racial, como Ainu, né? Desde a expulsão dos Ainu de Honshu para o Hokkaido nos anos 700 até os anos 1980, eles foram submetidos não só ao preconceito e discriminação. Havia uma lei japonesa que se chamava Lei da Aculturação. Essa lei proibia os Ainu de usar as tatuagens faciais que são típicas das mulheres ao redor da boca, a barba longa, que é típica para os homens, proibiu falar a língua nativa, proibiu de plantar, de pescar o salmão, que era a principal fonte de proteína, o que levou o contingente dos Ainu a uma situação de empobrecimento e abandono e imprimiu neles uma autodesvalorização tremenda, tremenda. Tudo isso causou uma desintegração do sistema social e do sistema de parentesco, sistemas que eram de apoio e de sustento, né? E aconteceu que, com a deterioração disso, houve um alto índice de alcoolismo entre os homens, violência doméstica altíssima, famílias em que as mulheres eram as responsáveis pela unidade familiar. Num depoimento de um homem Ainu de mais ou menos 80 anos, que não é este da foto, mas que se parece, ele recorda essa fase da sua vida e se diz extremamente arrependido e feliz por ter conseguido superar essa situação dramática em que a família vivia e assumir responsabilidades pela criação dos filhos, netos, etc. O interessante é que a data aproximada que ele relata ter caído em si e abandonado o álcool coincide com o início do resgate do valor Ainu. Eu encontrei no Google várias cartas de autoridades japonesas respondendo a interpelações da ONU ao governo japonês sobre o descaso, o abandono e as péssimas condições humanas dos Ainu e das suas comunidades. Essas cartas se comprometem a ações governamentais de assistência social e médica, a construção de escolas com respeito às tradições Ainu. Mas só foi em 2008 que a lei de aculturação caiu, ela foi revogada.
2008. E é só então que começa a possibilidade dos Ainu terem acesso à terra, à assistência educacional e o treinamento na língua Ainu. E só em 2021, este ano agora, o Japão reconheceu os Ainu como uma etnia diferente. Ou seja, até então, o mito da unidade étnica prevalecia. O renascimento de uma cultura congelada há 150 anos desabafou um Ainu. Hoje, há aproximadamente 25 mil Ainus. E a língua deles é uma que está em risco de extinção porque só 10 mil pessoas a dominam. Os Ainus são animistas. A divindade principal é o Sol, que é representado no fogo. Considerado o princípio de tudo e o bem mais precioso porque fornece o calor no inverno, o cozimento da comida e a luz. Todos os grandes acontecimentos Ainu são precedidos de rituais. Rituais que se referem à divindade que está em jogo naquele momento. Vou trazer para vocês, além dessas imagens dos Ainu, um vídeo que foi feito na década de 30, perdão, foi feito na década de 30 e que é, perdão, desculpem as minhas barberagens aqui com o... Só um pouquinho para mostrar. Mas aqui vocês veem uma imagem, é um filme feito em preto e branco, na década de 30, por um antropólogo inglês, e que mostra integralmente o ritual do urso, que era o principal ritual religioso dos Ainu, que hoje em dia não é mais praticado. E é um ritual em que eles pegam um filhote de urso, criam esse filhote de urso dentro de uma gaiola, até uma idade adulta, e depois, então, tem todo um processo de danças, de evocações de divindades, etc., até que o urso é solto dessa gaiola, e, eventualmente, ele é morto, né? Morto em sacrifício. Os pedaços são distribuídos e comidos pelas pessoas, mas, infelizmente, o vídeo, apesar de mostrar todo o procedimento, não explica muito o que isso significa para os Ainu. E aqui o outro vídeo, que o ritual das mulheres, é um ritual de 3 mulheres que estão fazendo um empenho em recuperar os rituais espirituais importantes dos Ainu e que podem ser praticados ainda sem sacrifícios de animais e coisas assim. Então, a música, infelizmente eu não vou conseguir passar para vocês, era a minha ideia, mas não estou conseguindo. A música desse ritual aqui das mulheres é muito interessante, porque a música replica sons da natureza, seja do vento, seja de aves, seja de outros animais. Elas cantam estes sons, dançam... Clicando em cima, clicando em cima. Dançam, enfim, ao som dessa música, né? E é muito interessante, porque no final a sensação que se tem é de um mantra sendo emitido, digamos assim, enfim, cantado à exaustão. E com isso elas depõem nesse vídeo, elas fazem um depoimento e dizem que, na verdade, elas entram em transe através da música e da dança. Os movimentos também replicam animais da floresta. Os espíritos que vivem na natureza são chamados por eles de Kamui. E se alguém notou uma semelhança com a palavra Shinto Kami, não é mera coincidência. Há muitas semelhanças entre o Shinto e as crenças Ainu. Eu não pude consultar uma bibliografia específica que mostrasse essas referências, mas uma amiga me indicou que essa relação está atestada no livro de um pesquisador francês sobre o Shinto. Isaac fez isso.
Eu selecionei aqui, e talvez quem quiser fazer uma captura de tela possa ver isso, são outros vídeos interessantes sobre a cultura Ainu, e que pode ser acessado, inclusive uma de música contemporânea, muito interessante, uma espécie de rock, com sons e características Ainu. Um pouco da arte Ainu. A maior parte dela é sobre têxteis, né, e sobre tecelagem, como vê aqui. E aqui uma tecelã nos tempos antigos e aqui uma tecelã hoje, né? E aqui vocês veem uma vestimenta tradicional que hoje é usada só em cerimônias com este objeto na cabeça, que eu agora não anotei, esqueci o nome. Mas uma coisa interessante desses desenhos da vestimenta são essas pontas aqui, ó. Vocês percebem? Tá cheio de pontinhas nas mangas, aqui no peito, essas pontas. Essas pontas são, na verdade, espinhos. E o que eles estão fazendo aí? Eles são usados para espantar os maus espíritos. E toda essa vestimenta é tradicionalmente costurada à mão. Uma outra arte muito específica deles é a escultura e a gravação em madeira. Eu chamei de escultura, mas, na verdade, nunca são esculturas como a gente está acostumado a ver, tridimensionais, grandes, etc. Não. São, em geral, gravados em tábuas planas, né, ou arredondadas como as que estão aqui nessa fotografia de baixo. E hoje em dia há aprendizes japoneses que vão lá para aprender a arte Ainu da madeira. Um fator importante na recuperação da autoestima Ainu é o Museu Nacional Ainu. Ele está em Hokkaido e é um prédio, como vocês veem, extremamente moderno, muito bem planejado, uma vista do interior aqui. E abaixo vocês veem uma reprodução do que era uma vila Ainu antiga. Esse museu é, na verdade, um centro cultural super importante, de onde se irradiam, né, as manifestações de valorização cultural dos Ainu. Aqui é uma foto de uma dança dentro, vocês veem que tem uma plateia, então é um lugar que está chamando turistas e, portanto, amplificando a informação sobre os Ainu. E a importância deles hoje se consolidou quando conseguiram eleger um representante Ainu para a Dieta japonesa. A Dieta é a Assembleia, ou Câmara de Deputados do governo nacional japonês. E o último slide que eu quero trazer é este. A Vila Ainu, que vocês viram no slide acima, se chamava Kotan. E, normalmente, ela era assentada, digamos assim, ao redor dos lugares de mananciais de água. Hokkaido é muito frio, né? Então, essa construção sobre estacas que vocês veem aqui atrás, na fotografia colorida, era uma possibilidade para ficar perto, para se estabelecerem perto das águas, sem correr o risco de serem inundados por cheias, né? Então, há um arqueólogo que conta sobre os sítios arqueológicos encontrados dos Ainu, que são, em geral, ao redor, perto de rios, mas em lugares mais altos, para evitar exatamente os desastres geográficos, físicos, de tempo, etc., climáticos. E a casa se chamava Sise,
E aqui vocês veem a possibilidade de construção com diferentes materiais, né? Aqui, bambu, e aqui, infelizmente, eu não sei o que é reeds, mas não importa. E ao lado, o interior de uma casa. A janela dos deuses. Eu também não sei ler os números, não sei se estão em japonês ou não. Mas havia a janela para os deuses, a cadeira de honra, o lugar para estoque de mantimentos, a casa principal, e, enfim, a entrada principal da casa, que imagino que seja essa. Então, uma outra coisa importante desta fotografia colorida é que essa casinha que está aqui sobre as estacas me parece muito como um celeiro. E este celeiro é, evidentemente, a prova de que havia agricultura entre os Ainu, né, que considerá-los como não agrícolas significou uma justificativa para que eles fossem expulsos do seu território e discriminados como um povo selvagem. Quero agradecer ao convite, a Isai, que me ajudou bastante com traduções, a uma entrevista que eu fiz com o Emílio, e a Alice, que me ofereceu uma porção de vídeos e indicações que foram importantes para eu conseguir formular essa pequena apresentação. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Maria Amélia. E será que eu posso colocar o vídeo de uma das danças aqui, só para o pessoal ter uma... Deixa eu ver se eu consigo. Está aparecendo? Aparecendo, mas a apresentação está sem som. Mas está sem som mesmo. Este vídeo não tem som. Esse vídeo é da década de 30 e foi gravado sem som. Esse é o da cerimônia do urso. Bem antigo, hein? ¿Y eso qué? ¿Isso urso? É o urso. Isso mesmo. Aqui são os cereais que estão sendo... O passar das danças. Agora sim. Eu estou transmitindo, tá, professora? Ah, não, já. Ainuの歌に関しては、なんかフレーズ的にもあれですね、重なることとかいろんなことによってやっぱりその多分トランス状態って私たちが一番なってるんですよね。なので本当にどこを誰が歌ってるのか分からなくどんどんなっていく。その自分がもうどの位置にいるのかっていうのがだんだん分からなくなってきたりとか、
これで合ってるの、自分はここで歌って合っているのみたいな感覚になることもありますね。自然の音を表現していくということも昔はあったようで、その自然の音イコール神の声と考えていた。自然を観察するということが多かったのかなと思うんですね。例えば植物の神様だとかのお話がかなり多いので、そういう物語を聞いたり自分で話したりすると、やっぱり世界観が日本の世界観とは違う世界観なんだなっていうのは感じます。この今自生しているものに関しては、北海道で採れているものに関してはアイヌ語のものも多いので、日本語にない植物もいくつかあって、アイヌ語の名前がそのままついてたりもしますね。聞かせる、喜ばせるという気持ちも一つあり、またあと、自分も楽しいし、一番大きいのはこの自分たちの周りにいる目に見えない者たちにも聞かせるという気持ちです。Quero pegar o火っていうのはやっぱり生活には必ず必要なものなので、もうアイヌにとっても必ず煮炊きをするにでも暖を取るにでも、やっぱり火っていうのはもう一番大切な神様。お祈りする時も必ず火を焚いて、その火の神様にお祈りを捧げたりとか、すごく大事な神様の一つです。今現在朝日 Quero colocar o outro vídeo. Anak anini berbata koya ekusu anak anini berbata koya ekusu apenas berbate maske nespareva Como mostra, não sei se vocês querem comentar sobre a música, que é muito interessante, eu achei, não só porque ela, na música tradicional há uma espécie de mantra, né? Mas percebo na música contemporânea que esse mantra se repete, quer dizer, é de novo um mantra que está acontecendo num outro ritmo, com um outro instrumental, com outra manifestação, mas que é também uma coisa própria da cultura que temos aqui, da cultura ainda. Estou aberta a perguntas, se é que eu posso responder alguma. Então, tem mais uma coisa que eu queria adicionar, que também fala muito sobre a cultura dos Ainus. Então, que é uns mangás que eu comprei ainda essa semana. O som está muito entrecortado, eu não entendo muito bem o que tu está falando. Então, é sobre um mangá. Ah, o mangá, sim. Sim, que comprei recentemente. E que fala muito da cultura Ainu. Tá bem aqui. Golden Kamuy. Sim, esqueci de falar disso.
mas existe essa incorporação dos Ainu ao mangá. E há muitos mangás feitos a partir inclusive das mitologias Ainu. Os Mas acho que heróis, esse, mas acho que esse é o que vai mais a fundo. Ah, é? Sim. Tanto é que as capas são tudo. Tem tudo com alguma vestimenta a dos Ainus. Aham. Bacana. E falar que tem uma história bem boa. Legal. Logo após a guerra. Como é que são as histórias? São de guerras, confrontos? Sim, é um pós-guerra e cai em uma caça ao tesouro. Ah, sei. Tá bom. Muito bem. Fez uma live também sobre Ainus. Ai, desculpa. Eu achei muito interessante, né? O que foi explicado, porque eu não sabia que tinha essa relação genética com as Ilhas Salomão. Eu não sabia. Achei isso muito interessante. Eu lembrei que os Ainu, eles entraram numa reunião de povos indígenas. Então, os Ainu seriam realmente considerados seria considerado um povo indígena? E o que faz eles serem considerados indígenas? É que essa dúvida sempre fica na minha mente. O que é o significado de indígena e o que um grupo pertenceria a esse grupo, a essa classificação? É um povo autóctone, um povo originário do local onde mora. Não é um imigrante, não é um transeunte, é um povo que é dali. E os Ainus são do Japão. Diferente dos japoneses, que afinal vieram provavelmente da Coreia. E se tornaram dominantes, né? Foram os conquistadores de um território e se impuseram como cultura. Então, Os Ainus são indígenas. Então, posso considerar, por exemplo, os visigodos, os ostrogodos como indígenas? Sim. Perfeito. Obrigada. Eu tirei a minha dúvida. Imagina. Eu achei bem interessante que a Maria Amélia estava perguntando sobre Ainu e nessa Olimpíada, no encerramento, teve a apresentação dos Ainu, né? E aí, ao mesmo tempo, a Aline estava fazendo uma live sobre Ainu também. Eu falei, meu Deus, uma avalanche de Ainu, que coisa boa. Porque em 2008, quando a gente ia comemorar o centenário da imigração japonesa no Brasil, a Haruko-san, já falecida, né, que fazia os kirigami aqui em Florianópolis, ela tinha um kakejiko com a figura de Ainu, e eu não reconhecia. Eu falei, como que ela tem um kakejiko com ocidentais, assim, né? Para mim não parecia nada de origem japonesa. Aí ela falou, você não conhece, esses são os Ainu, os povos do Japão mesmo, né? E eu achei que essas apresentações recentes assim de Ainu me deixaram bastante interessada. Eu fiquei surpresa quando eu fui provocada a essa investigação, porque eu assisti um curso de drama japonês tradicional, ministrado pelo pós-graduação de línguas da UFSC, e junto com os seminários sobre teatro, vinha um seminário sobre cultura japonesa, porque a maioria das pessoas não tinha tido contato com ela, e me tocou esse tema das minorias étnicas. E fiquei fascinada, porque eu também não sabia, pensei que o Japão era tudo a mesma coisa, e que não tivesse povos autóctones vivos, né? Mas tem, não só esse, tem os de Okinawa também, que são os Ryukyu, que também são uma etnia muito diferente. Agora, eu não vi o encerramento das Olimpíadas e a dança Ainu
e não consegui link. Se alguém de vocês tiver o link, eu adoraria que me passasse, porque eu adoraria ver e não consegui, não achei. Mas eu achei muito importante que estivesse lá, uma vez que só recentemente, né, os Ainos foram reconhecidos como uma minoria étnica dentro do Japão, e, portanto, uma minoria com direitos, digamos assim, iguais aos japoneses. E estou muito interessada em saber qual foi a tua apresentação sobre os Ainu, que eu não vi. Está gravada? Dela, desculpa, não peguei teu nome, está ali de escultura nipônica, então eu não sei o teu nome. Aline, desculpa, não consegui apresentar. Aline, então. Não, a gente não tem o costume de gravar ainda, mas a gente começou mais com viés, e foi assim uma surpresa, mas com viés de Tóquio 2021, porque o governo ele tinha dito que ia construir um museu nesse período de preparação das Olimpíadas, aí, então a gente estava conversando mais sobre isso, e até vimos alguns vídeos sobre a língua. E Tem, até na internet tem. Que ensina a língua Ainu. Estou super interessada em aprender. Eu encontrei um vídeo de um linguista que faz apresentações sobre línguas estranhas e ele apresenta a língua Ainu com bastante detalhe. Bem legal. Então, acho que é isso. O Eduardo gostaria de falar alguma coisa? Quería comentar dos cosas. Una, entendí que hay un estudio de DNA de los Ainus con respecto a povos oceánicos, digamos, ¿no? Porque no sé exactamente de dónde son esas otras personas. Porque levanta la cuestión de que probablemente pueden ter llegado pelo Pacífico, ¿no? A ese lugar, porque hay muchos otros ejemplos de culturas no Océano Pacífico que llegaron de esa forma, entre otros los maoris, ¿no? Entonces, no sé, me imagino yo que puede ser esa relación, ¿no? O que é interessante... É por el DNA que se relaciona? Testes de DNA, porque eles tentaram testes com os chineses, com os coreanos, com outros povos asiáticos, e não havia nenhum parentesco. O parentesco era com os trobriandeses das Ilhas Salomão. As Ilhas Salomão estão ao sul das Filipinas. Claro, está bastante longe. A lo otro que me pareció interesante cuando tú estabas reproduciendo la música, había un comentario en inglés que entendí que estaba comentando que esa música que estaban cantando varias personas, él dice que superponen las letras, que es muy difícil acompañar porque superponen las letras. As camadas musicais, as frases musicais. Camadas musicales. Interessante isso aí. Eu não conhecia outro exemplo desse tipo, em músicas. Eu tive a impressão que era tipo um cânone, né? E que, de repente, elas dizem isso, né? Que elas já não sabem o que estão cantando, porque elas entram num transe. Sim. Que vai... uma espécie de fuga. Interessante. Obrigado. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Uma outra coisa que chamou minha atenção é que quando começou a passar o vídeo, tinha uma pessoa com o nome de Hisai, né? Eu falei, nossa, coincidência. É verdade, é uma das 3 mulheres que fazem os rituais. De 3 mulheres, um terço já tem o nome japonês, né? As outras 2, não sei se vocês observaram, conserva o nome Ainu, né? Muito interessante. Tem uns vídeos muito interessantes falados por elas em japonês e depois falando em Ainu a mesma coisa. Não essas mulheres, outras. É bem interessante para quem entende japonês, deve ser muito, muito bom de fazer a comparação entre as duas línguas, que são bem diferentes, pelo que eu entendi. Fala, Nando. Então, tem um mangá que eles têm costume de
e nomear as crianças com nomes feios para espantar os espíritos. Nossa. Ah, Sim. interessante. Sim. E quando chegam, acho que na adolescência, na fase adulta, aí bota um nome mesmo que é pro resto da vida. Vou até mostrar a parte. Pode ser um costume Ainu, eu não sei, não li sobre isso. Vou ver se encontro o trecho. Foto a capa dos mangá onde aparece a vestimenta dos Ainus, se ele pudesse mostrar. Ah, então, tá aqui. E ainda fala o nome. Não, tu tá mostrando só o letreiro, não aparece a figura. Agora sim. Ai, Sim. Porque foi isso que me interessou há muito tempo atrás, foi a vestimenta deles. São muito interessantes, muito bonitas, muito São. bonitas. E confeccionadas à mão até hoje. Tá aqui. cara. Legal. Muito bem. Mas tem Eneida, né? Eneida tem vários vídeos que falam. No YouTube você põe Ainu e vai aparecer sobre vestimenta, sobre os desenhos especificamente. Tem bastante coisa. Nós fomos uma vez ao Japão e eu tenho um livro sobre a vestimenta deles, se eu conseguir encontrar, porque eu me interessava por têxteis naquele tempo, né? Mas assim esquematizado é bem bonito também. Bacana. Obrigada. Cara. Bom. Essa aqui também é uma das protagonistas desse mangá. O nome dela é Ashirpa. E é uma Ainu. E ainda essa Calça de Soro canta em uma vingança sobre o pai dela que morreu por uns ladrões. Nando, depois você pode colocar ali no chat o nome da coleção do mangá? A professora Akiko está perguntando. Tá aí o nome. Certo. Golden Kamui. Os espíritos dourados. Então vamos abrir a câmera, quem puder abrir, para ele tirar uma foto de todos nós. De agradecer a professora Maria Amélia, né, por esse momento, para a gente poder saber um pouco mais sobre o Ainu. E agradecer a presença de todos. Nando, esse mangá aí acho que vai fazer sucesso, hein? É verdade. Obrigada a todos pela presença. Eu agradeço também. Muito obrigada pelo convite. Aline, esse ano está comemorando 5 anos de Nipônicos Garancinene, Cultura Nipônica, do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Sim, muito bom, parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau, Tchau, obrigada. Bom domingo a todos.